Estamos de volta, então, agora para a nossa terceira temporada. Olha que beleza. Eu que nem sabia, estava comentando isso com o Luiz esses dias, não tinha nem certeza se a gente ia conseguir terminar a primeira temporada com os dias de quarentena que a gente teria, ou de isolamento social. E agora a gente tá aqui. Já fizemos 2 intervalos, estamos na nossa terceira temporada. O pessoal brincou lá na outra sala também, em relação ao meu cenário, porque agora é todo cenário novo. Um cenário bem especial para mim, de quadros que eu ganhei durante esse período. Esse cinza lindão aqui atrás, Filipenses 4:8, e esse meu trio maravilhoso também, com as frases que eu tanto gosto e tenho usado, e vou usar hoje de novo, inclusive, né? Justificado eu fui, santificado eu sou, glorificado serei através de Cristo. Então, para mim, de fato, é um cenário especial. Bom, vamos lá. Como que a gente chegou até aqui? O que nos trouxe até a nossa terceira temporada? A gente começou lá em março com a constatação de que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e que para a gente adorar e temer a Deus de forma adequada, buscando a sabedoria, a gente precisava conhecer a Deus melhor, conhecê-lo melhor. E quando nós conhecemos melhor quem Ele é, isso nos faz conhecer melhor quem nós somos também. E aí nós tivemos 22 dias meditando sobre os atributos de Deus, atributos que só Ele tem, ou então atributos que Ele tem e que Ele deseja que a gente espelhe. E entendemos o quão incomparável Ele é e o quanto um relacionamento alinhado com Ele implica num relacionamento melhor e alinhado também com o próximo. Então, quando a gente entende e ajusta o nosso relacionamento vertical, isso nos ajuda no nosso relacionamento com o próximo também. Depois disso, nós entendemos também que nós devemos ser santos e que a santificação é um processo contínuo em que nós nos tornamos como Ele é. Nós já somos santos, mas ainda não fomos totalmente livres da presença do pecado. É aquela história que eu, inclusive, precisei da ajuda do meu irmão para explicar numa live isolada, que a gente chamou de Live da Saudade, feita no intervalo entre a primeira e a segunda temporada. Santos como Ele é santo, ou santos porque Ele é santo. E aí a gente entrou no tema de contentamento, uma profunda satisfação com a vontade de Deus. Por saber quem Ele é, eu posso descansar na verdade de que Ele sabe o que é melhor para mim e que em Cristo eu posso fazer tudo, porque Ele me fortalece. Então a gente pode aprender a viver contente em qualquer situação. Durante essa segunda temporada de contentamento, a gente falou sobre alguns pecados que são frutos de um coração descontente. Falamos sobre murmuração, insatisfação, ingratidão, inveja, ciúmes e afins, né? E nesses dias nós realmente fomos confrontados com uma parte do nosso coração que muitas vezes a gente prefere ocultar. Ou melhor, a gente prefere varrer para debaixo do tapete. Porque são coisas aparentemente pequenas, são coisas inocentes, pecadinhos bobos, que são inerentes a pessoas imperfeitas que ainda não chegaram no céu. E aí eu acreditei ser um desdobramento quase que lógico dessa série, depois que a gente já entendeu o tamanho da santidade de Deus, um Deus que é santo, 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 e que podemos descansar na sua soberana vontade, completar a limpeza. Terminar a faxina completa agora. Olhar para debaixo do tapete e permitir que o Espírito Santo nos mostre o que está ali. Deus nos quer santos por inteiro. E isso implica, sim, em lidar com aqueles pecados que são, como que a gente pode dizer, menos óbvios ou menos gritantes. Exatamente, é um resumo antes da aula. Então vamos lá, é até aqui que a gente chegou. Esse foi o caminho, a trajetória para a gente chegar até onde a gente chegou hoje. E eu compartilho do medo e da preocupação do Jerry Bridges quando ele diz lá no prefácio do seu livro Pecados Intocáveis que muitos de nós, os cristãos, ficamos tão preocupados com alguns pecados graves da sociedade que nós esquecemos de quão importante é pensar exatamente nisso. Pensar que os pecados menos óbvios também precisam ser tratados para que nós sejamos e alcancemos de fato a santidade. E sim, a santidade é um termo que tem sido usado e tratado desde a primeira temporada. Quando a gente foi salvo por Cristo na cruz, Ele nos fez santos. E uma pessoa santa é uma pessoa que é separada, uma pessoa chamada a viver separada para Deus.
Portanto, você ser santo é você viver de uma forma diferente da sua natureza anterior. É você viver de um jeito diferente de como você vivia antes. Nós fomos santificados, mas ainda não estamos livres da presença do pecado. Isso só vai acontecer no céu. Isso só vai acontecer lá na glória. Enquanto nós estamos aqui, os santos, nós que já somos considerados santos, infelizmente nós continuamos a pecar. Isso porque, como diz lá em Gálatas 5,17, a carne luta contra o espírito e o espírito luta contra a carne. Eles se opõem um ao outro e essa guerra acontece todo dia no íntimo de cada cristão. Nós somos salvos e santificados, sim, mas o resultado visível dessa mudança não é instantâneo e não é absoluto. Já vimos isso também. Isso é uma coisa, é um processo que vai acontecer de forma contínua ao longo da nossa vida. E a gente tem que buscar essa progressão. E talvez, dependendo de onde você estiver na sua caminhada cristã, você já deve ter percebido uma coisa. Você enxerga ou é confrontado em relação a algum pecado na sua vida, você luta contra isso, você trabalha nessa área, você encontra vitória momentânea, e logo depois você encontra uma outra coisa que você precisa trabalhar. É assim mesmo. Esse é o processo. O cristão que olha para a sua vida e se considera tranquilão, sem nenhum pecado imediato que ele precisa tratar, ele está perdendo alguma coisa. Ou ele não está enxergando direito, ou uma coisa que ele precisa tratar com muita urgência é o seu orgulho, que também vai ser um tema daqui. Nós somos pecadores, nós vamos continuar em pecado. E seja como for, a gente precisa viver de modo digno do nosso chamado. Nosso chamado para a santidade. E isso inclui combater o pecado. Pecados gritantes e pecados menos óbvios. Lembra do Salmo 139? Encerramento da primeira temporada, Salmo 139, sobre o nosso Deus incomparável. O quanto falta para nós queixo caído. O quanto falta para a gente se maravilhar diante de algo. E quando a gente olha para o Salmo 139, a gente vê que a gente encontra motivo atrás de motivos, atributos incomunicáveis de Deus descritos numa lista para você, em relação a quem Deus é e que você e eu nunca poderemos ser. Diante desse Deus, de ficarmos de queixo caído diante dele, a nossa reação não pode ser outra. Nós devemos ter ódio do pecado. E é assim que o Salmo termina. Para nossa surpresa, de repente vem uma parte que a gente até brincou que em muitas reflexões, essa parte simplesmente ela some, porque está falando de ódio do pecado. E essa é a reação. Quando a gente se depara com a santidade de Deus, com um Deus incomparável como Ele é, qual é a nossa reação? Ter ódio ao pecado, como o salmista faz, e por último, como também o salmista faz, pedir a Deus que busque se há alguma coisa na nossa conduta que o desagrade e que Ele nos guie pelo caminho eterno. É olhar então, sim, lá embaixo do tapete, procurando pecados escondidos, pecados que a gente não quer reconhecer, a gente não quer reconhecer aquilo como pecado, porque isso implica uma mudança, isso implica em trabalho, isso implica em deixar algo que a gente já se acostumou, porque aquilo é confortável, porque aquilo não faz mal para ninguém. E aí, a gente cai no erro de achar que isso não precisa ser tratado. Mas quando a gente se depara com esse Deus, entende a santidade dele, entende que o nosso papel então é combater o pecado com muito afinco, porque o nosso Deus é quem ele é, a gente precisa sondar o nosso coração, olhar embaixo do tapete. A gente não faz isso sozinho, o salmista mesmo ora, sonda-me, Senhor. A gente precisa da ajuda dele para olhar e procurar esses pecados escondidos ou inocentes, entre aspas, que estão na nossa vida. Só que a gente não fala mais sobre pecado. Você já reparou como ficou raro isso? A gente fala de comportamento indesejável, a gente fala de comportamentos não saudáveis, ou então a gente abranda o termo, a gente não quer falar pecado porque pecado é uma coisa estranha na sociedade, já criou uma coisa, um rótulo que parece que é pesado demais a gente falar sobre pecado, então a gente abranda o termo. E aí o que acontece? A pessoa, ela não adulterou, ela teve um caso. A pessoa não teve sexo com uma outra pessoa de uma forma ilícita, ela dormiu com ela. E aí a famosa piada, né? Se dormiu, irmão, não tem problema nenhum. A gente está abrandando uma coisa que de fato aconteceu. Os executivos, eles não roubam mais, eles cometem fraude. A pessoa, ela pisa na bola, não é que ela mentiu para você, ela pisou na bola. A criança, ela não é insubmissa, ela tem uma síndrome do comportamento desafiador, opositivo, enfim. E isso é muito perigoso, porque é só para o pecado
que existe solução definitiva? A cruz. É só para o pecado que existe solução definitiva. Mas e para o resto? Para o resto, a gente coloca embaixo do tapete, porque é o jeito da pessoa. Porque a pessoa pisou na bola, mas é assim mesmo quem não pisa. Para o pecado, existe solução definitiva. Mas, talvez isso de não falar mais sobre pecado seja de fato uma coisa que a gente vê mais fora da igreja do que dentro. Porque dentro da igreja, a gente ainda fala sobre pecado. A gente fala sobre pecado dentro da igreja, mas normalmente é pecado dos outros. A gente fala de adultério, a gente fala de assassinato, a gente condena esses pecados óbvios e a gente faz vista grossa para os nossos pecados cotidianos de fofoca, de orgulho, de inveja, de amargura. Enfim. Nós oramos por uma sociedade decaída, nós pedimos a Deus que tenha misericórdia, a gente relata com horror os pecados e a decadência moral da nossa sociedade. E quem será que nós somos? Na parábola do fariseu e do publicano, lá em Lucas, capítulo 18, versículos de 9 a 14. Eu vou ler essa passagem pra gente aqui. Lucas 18, de 9 a 14. A alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou essa parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo. Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que eu ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu. Mas batendo no peito ele dizia, Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Parece que nós, dentro da igreja, nos preocupamos demais com a sujeira das ruas, mas a gente varre a nossa para debaixo do tapete. Às vezes, a gente sequer reconhece alguns pecados como sendo pecado. A gente guarda um prazer oculto na fofoca, na glutonaria. Na glutonaria sim, mas na bebedeira não, né? Porque beber pega mal. Então, a gente come como se não houvesse amanhã, numa demonstração completa de descontrole e falta de domínio próprio, igualzinho alguém que é alcoólatra, mas comer muito não pega mal. Então, a gente cultiva isso embaixo do nosso tapete e julga o outro, porque ele peca diferente de nós. É exatamente esse o ponto. A gente corre um risco imenso de condenar pecadores como nós, porque eles pecam de uma forma diferente de nós. E só por causa disso eles merecem o nosso desprezo, porque nós, assim como o fariseu, pelo menos não somos como eles. Mas a verdade, que dói, e é verdade, é que Deus não nos deu autoridade para estabelecer graus de pecado. Com certeza é diferente você matar alguém e você só ter raiva dela. Sem dúvida nenhuma é diferente, certamente é. Mas qualquer que seja a infração que é cometida, todo pecado é sério, porque ele infringe a lei de Deus. Infringe a santidade e a pureza de um Deus totalmente santo. Infringe a santidade de um Deus que não é apenas santo. Ele é santo, santo, santo. Lembra disso? A gente não pode avaliar um pecado como mais ou menos grave em função da consequência dele, e sim em função daquele que é ofendido tanto por um quanto por outro, e é Deus. Então, tanto para uma coisa quanto para outra, Deus, a santidade de Deus foi infringida, e isso é uma coisa grave. Eu vi um exemplo uma vez sobre a água contaminada, que era se fosse oferecido para você, você está diante de 2 copos de água. Um está claramente barrento e o outro não. E a pessoa vai te oferecer e falar assim, olha, esse aqui está bem contaminado, porque tem muita impureza, tem muito barro, tem muita coisa aqui. Esse daqui está só um pouquinho. Quer beber esse daqui? Você aceitaria o copo que está só um pouquinho contaminado? Você sabe que está contaminado, mas porque você não consegue ver direito, você acha que está tudo bem? Não! Você não aceitaria, porque você sabe que está contaminado. E mesmo uma gotinha só de veneno num copo já torna aquela água envenenada, já torna aquilo contaminado. Então não é a quantidade, não é o quanto aquilo é feio ou não. Se tem uma gotinha daquilo, a pureza daquele líquido já está comprometida. Todo pecado é rebeldia contra Deus.
Mesmo aqueles que eu classifico como pecados menos graves, eles são graves sim à vista de um Deus santo, santo, santo. Jesus pagou o preço? Pagou. Ele pagou por tudo, por todos os nossos pecados, mas isso não muda o fato de que mesmo esses pecadinhos que a gente tolera na nossa vida merecem a condenação de Deus. Por isso a gente precisa estar atento, alerta e combater isso. Então, a gente precisa revirar a casa do avesso. Olhar embaixo do tapete em busca da sujeira menos óbvia, do pecado pequenininho, daquele pecado que não vale o esforço da gente tentar tirar daqui. Se não olharmos para essas coisas aparentemente insignificantes da nossa vida, a gente pode cair em algo terrível, que eu já falei antes aqui. Aquela ideia de que para o crente moralmente correto, que não faz aquelas coisas terríveis ou os pecados óbvios, a noção de pecado individual simplesmente some. E ele é um cristão que não confessa pecado, porque ele vai confessar o quê? Ele nunca matou, ele é réu primário, ele nunca roubou, ele nunca traiu ninguém de fato. Então, uma das marcas de um cristão que pode estar caindo nisso, do falso moralismo, é um cristão que não confessa pecado. Ele vai confessar o quê? Não faz nada de errado? Porque ele entende que o errado é só aquelas coisas mais óbvias, mas ele não olha lá dentro do seu coração e entende que mesmo as pequenas infrações, diante de um Deus totalmente santo, são coisas que precisam ser tratadas. Na verdade, pode inclusive reparar. As pessoas mais espirituais que a gente conhece, normalmente são também as mais humildes nesse sentido. As que mais exibem o fruto do Espírito na sua vida são também as que mais sofrem com esses pecados que elas cometem, esses pecados mais inocentes. Elas estão cientes disso. Elas são humildes em reconhecer o quanto elas precisam combater até mesmo esses pecados aceitáveis. E eu lembro de ter ouvido uma vez um podcast de uma grande mulher de Deus que disse estar numa luta num feriado passado aí, em relação à quantidade de comida que ela tinha comido naquele feriado. E eu lembro até hoje da sensação que isso me trouxe, de ter olhado para ela sofrendo verdadeiramente com isso, ter olhado e falado, hã? E depois ter olhado aquilo de novo e ter pensado, puxa vida, eu não tô valendo nada. Porque esse é um pecado que já faz anos que corre solto embaixo do meu tapete e que eu não quero tirar de lá. Por que a gente não quer tirar de lá? Porque dá trabalho, porque dói. E porque não tá fazendo mal para ninguém. Mas aí eu tô olhando de novo só para cá e não tô entendendo que essas pequenas ofensas diante de um Deus justo são coisas que precisam ser tratadas. Então a questão aqui é a seguinte: todo pecado é asqueroso diante de um Deus como o nosso. E por isso, como filhas de um Deus que é santo e justo, a gente tem que combater. A gente tem que reconhecer e combater. Então esse é o objetivo da série. Como eu disse na apresentação, quando eu fiz a divulgação, muito provavelmente é uma série que vai doer, que vai pegar. E a minha oração, de fato, é que pegue para mim e que pegue para você. Porque como disse o pregador Thomas Watson no seu livro sobre a doutrina do arrependimento, enquanto o pecado não for amargo, Cristo não será doce. Enquanto o pecado não for amargo, Cristo não será doce. Enquanto nós não nos confrontarmos com a realidade do pecado, o sacrifício de Jesus não vai fazer tanto sentido. Enquanto seu espírito crítico não pesar em você, você não vai enxergar o quanto Jesus morreu por ele também e pode te livrar disso. Enquanto a fofoca não for asquerosa para os seus olhos, vai ser difícil entender a pureza que vem de um discurso agradável nos pés da cruz. E o Evangelho, ele é essencial, não somente para nos trazer salvação, mas também para nos ensinar a lidar com a atividade constante do pecado da nossa vida. Como eu já falei, como a live com Sasha falou e como a gente tem repetido isso, repetidas vezes, a gente precisa do Evangelho todos os dias. Todos os dias. E é por isso que amanhã, quarta e quinta, nós vamos falar sobre os pecados. A gente ainda não vai falar sobre os pecados. A gente não vai levantar o tapete até segunda-feira. Antes disso, a gente vai apresentar o arsenal de limpeza que a gente tem à nossa disposição. A gente só sabe o tamanho da faxina quando a gente conhece quais são os produtos que vão nos ajudar nisso. A gente vai ver o quanto o pecado é maligno, qual é a cura para o pecado, qual a atuação do Espírito Santo nisso e algumas orientações para lidar com o pecado. Isso até sexta-feira. Aí, só depois de um fim de semana, a gente vai entrar neles, um por um. Quer saber quais são? Já vi algumas pessoas perguntando quais serão esses pecados. Impiedade, ansiedade e frustração, orgulho, egoísmo, falta de domínio próprio, impaciência e irritabilidade, ira,
mania de julgar os outros, mundanismo e os pecados da língua. E sim, o livro base é o livro Pecados Intocáveis, do Jerry Bridges, publicado pela editora Vida Nova. Então a gente usou ele um pouquinho para 3 dias lá na série do contentamento e agora a gente volta para terminar falando sobre eles, ok? Enquanto o pecado não for amargo, Cristo não será doce. Precisa ser amargo, precisa doer para que a salvação seja completa. E nós temos a promessa de uma salvação completa aos pés da cruz de Jesus. A partir dessa série, as mensagens vão ficar disponíveis no IGTV, no Spotify e agora, a partir de agora, também no YouTube. E você pode assistir ou rever, compartilhar por onde você quiser, de todas as formas possíveis agora. Aliás, desde ontem, preciso dizer isso para vocês, a série Contentos em Qualquer Situação já está 100% disponível numa playlist com esse nome lá no YouTube também, tá bom? E aos poucos a gente vai, a partir de hoje, subindo também as dessa série aqui. Tá? Então você pode rever, compartilhar, quem não foi lá no YouTube ainda pode ir, curtir. Por enquanto o conteúdo lá do YouTube é praticamente só as lives compartilhadas e editadas, mas a gente tem planejamento de incluir alguns conteúdos exclusivos para YouTube também num futuro próximo, tá bom? Então é isso. Para hoje, uma introdução de onde e o que nós vamos tratar, de que forma. Fiquem de fato com essa mensagem. Enquanto o pecado não for amargo, Cristo não será doce. E que a gente possa, de fato, refletir nisso. E amanhã estaremos de volta às 7h30, pensando sobre a malignidade do pecado, ok? Então, valeu, obrigado para todo mundo que esteve aqui. E nós nos vemos amanhã, se Deus quiser, de cara já na casa certa, na sala certa. Não lá no meu perfil pessoal. E é isso, gente. Até amanhã. Tchau, tchau.